Está no ar pela TV Câmara mais uma edição do programa Identidade Pública, cujo propósito é apresentar a trajetória pessoal e profissional de personalidades da nossa cidade. Nosso convidado de hoje é o delegado titular do 1º Distrito Policial de Araçatuba, Wilson Aparecido Disposte. Casado e pai de 2 filhos, Wilson também é professor universitário e dedica-se a atividades de prevenção e tratamento da dependência de drogas, como diretor da Casa do Caminho Ave Cristo de Birigui. Olá, doutor, desde já como vai? É uma honra tê-lo conosco. A honra é minha, Suzy. Obrigado pelo convite. Doutor, o senhor nasceu em Braúna em 1959. Neste ano completa 50 anos de idade. Sente-se satisfeito por tudo que conquistou neste meio século de vida ou ainda há sonhos a serem realizados? De modo algum, Suzy. Eu vejo que chegamos numa determinada etapa. Acho que vencemos uma grande etapa e eu me sinto assim equipado, instrumentalizado de condições, digamos, profissionais e até mesmo emocionais para realizar o que virá. Porque, na verdade, o tempo é muito curto para fazer as coisas. Quais as recordações que o senhor possui da sua época de infância, passada lá em Braúna mesmo? Eu nasci na zona rural de Braúna e depois fui para morar em Clementina. Então, minha adolescência foi em Clementina. Então, como cidades pequenas que são, trazemos muitas recordações gostosas de amigos, de pessoas que vão ficando no tempo. Mas de quando em quando nós revemos os professores, os mestres, as pessoas, isso é muito saudável. Morar na zona rural era diferente naquela época? As brincadeiras, por exemplo, de criança, eram diferentes, professor? Eu trago pouca recordação, né? Mas eram brincadeiras, assim, como diz, muito saudáveis, muito simples. Havia as brincadeiras eram muito ligadas às conversações, né? Lutas corporais, brincadeiras onde as pessoas se tocavam, porque não havia brinquedos, né? Não haviam brinquedos, tampouco ainda televisão, as internet. Confeccionavam seus próprios brinquedos, seus carrinhos, né? As madeiras, os caminhões e tal, né? Então era isso que era feito, né? Acho que isso exigia maior criatividade da criança. Por outro lado, era uma época de privações? Sem dúvida. Nossos pais eram muito pobres, né? Então tínhamos que trabalhar algumas vezes na própria roça, né? Para tirar os alimentos e tal. Mas guardo excelentes recordações, porque os pais acabaram virando mestres e as pessoas que eu admiro muito, né? Então o senhor não teve o privilégio de apenas estudar durante a infância e durante a adolescência. Teve que começar a trabalhar cedo e conciliar o trabalho com o banco escolar. Exato. Uma família numerosa de 5 filhos, dos quais eu sou mais velho. E quando eu completei 16 anos, nós mudamos para a cidade de Birigui. E passei a trabalhar em supermercado, em trabalhos bastante singelos, para, junto com os irmãos, compor uma renda mínima para que a gente pudesse ir encaminhando os estudos. Foi o que aconteceu. E, de alguma forma, o trabalho acabou atrapalhando os estudos, doutor? Não digo que atrapalhou, mas limitou um pouco, porque nós temos sonhos, né, de fazer tal curso ou aquele outro curso, né? Gosto muito de construções, gosto muito de casas e tal, eu gostaria de fazer engenharia, né? Mas isso era limitante, foi limitante. Daí veio o caminho do direito, mas que acredito que tem alguém muito importante que sabe onde a gente possa servir melhor. E eu acho que no direito eu estou servindo melhor porque fala sobre a questão da dor humana, a questão da justiça, isso me colocou mais, eu acho, num caminho mais propício para ajudar as pessoas, né? Como eu tenho sido ajudado, muitas pessoas me ajudaram, sem o que eu não conseguiria vencer os obstáculos. Quais foram as atividades profissionais que o senhor exerceu até chegar a ser delegado de polícia? O senhor já mencionou que o primeiro emprego, além da zona rural, foi no supermercado de Birigui. E as demais atividades profissionais? Depois eu fui trabalhar na prefeitura de Birigui por um ano no setor de cadastro imobiliário, conhecendo a cidade, fazendo os mapas ali. Houve uma aproximação de algo de engenharia, fiquei muito feliz e tal. Depois consegui um trabalho no SESI, caixa executivo do SESI, por 6 meses. Aí acabei indo para o Bradesco, trabalhando de caixa também, no momento que também não havia, nada era informatizado. As máquinas eram todas mecânicas e saímos muito tarde do banco. Eram
praticamente 12 horas de trabalho, né? E foi nesse período de 5 anos que eu trabalhei no Bradesco, de Birigui, que eu fazia o curso de Direito em Araçatuba. Foi bastante sacrificante, mas valeu muito a pena. Foi nesse período, então, que o senhor conseguiu cursar uma faculdade? Perfeito. Por causa do trabalho no banco? Exato. E por que a opção pelo direito, naquele momento? Naquele momento, vou ser honesto com você, Suzy. Eu estava na prefeitura, trabalhando ali e tal, né? Eu tinha 18 anos naquele momento, e uma senhora, ela deveria ter 50 e poucos anos, e ela estava estudando para o vestibular de Direito, sabe? E eu falei, nossa, mas isso é uma lição viva, né? Alguém que está com a vida praticamente estabilizada, ela era chefe de um determinado setor, estava ali estudando para o vestibular. Eu acompanhei o ingresso dessa senhora, Dona Herondina Ramos, na Faculdade de Direito. E ela estava muito feliz, ela falava com entusiasmo do curso, etc. E isso me motivou muito. E daí passei a prestar o vestibular e consegui fazer o curso. O senhor formou-se em Direito em 1984 pela então Faculdades Integradas Toledo. Em 85, o senhor já ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo como delegado de polícia. Era esse mesmo o seu sonho? Era esse mesmo o seu objetivo? Ou durante o curso o senhor teve a intenção de advogar quando formado? Eu realizei algumas ações, trabalhei numa empresa de consultoria e atuei em alguns processos, mas eu confesso que eu fiquei bastante frustrado, né? Eu sou muito elétrico, eu achava que os processos eram muito lentos e aquilo era um pouco melancólico. E daí eu busquei uma alternativa e o concurso foi um caminho que se abriu, né? Uma atividade bastante desconhecida para mim, porque eu nunca atuei na polícia, mas eu me aventurei e consegui ingressar num concurso que tinha 7.000 candidatos, né? E saí de lá uma formiguinha quando eu soube do número de concorrentes, né? E depois foi uma ajuda muito grande. E como delegado de polícia, alguma vez o senhor frustrou-se nessa atividade? Olha, se há uma frustração, Suzy, honestamente é a forma de que existe uma limitação legal e instrumental da polícia. A polícia, especialmente as polícias estaduais, elas têm um braço curto para fazer intervenções precisas no crime organizado. Os governantes, eles não têm equipado as polícias de condições, mesmo instrumentais, e também o Congresso Nacional nos aspectos legais. Há uma limitação muito grande da Polícia Civil, que é fruto de, digamos, uma punição cultural da ditadura. No passado, por 20 anos, as polícias civis e militares, elas foram mal empregadas. E as pessoas que estão no poder hoje trazem reminiscências desses abusos. Assim que inaugurou a Constituição Cidadã de 88, foram cortados, foram extirpados várias prerrogativas da polícia, como a possibilidade de fazer busca domiciliar pessoalmente ou fazer um mandado para que os investigadores fizessem. Então, a Polícia Civil, ela se tornou uma polícia de gabinete hoje, estritamente de gabinete, onde precisa se requerer as medidas judiciais. Isso sempre leva um tempo e amorosidade. Então, se há frustração, não é uma frustração pela atividade pessoal, pelo exercício pessoal da profissão, mas sim por toda a estrutura existente. Não, porque é enriquecedora a atividade. As pessoas se colocam lá, as vítimas, sejam de quais crimes forem, elas buscam a satisfação dos seus direitos. E como é bom você poder manusear um código, manusear as normas do Estado, a proteção do Estado, para atender a esses direitos que são lesados de maneira bastante criminosa, de uma maneira bastante hedionda, às vezes, pelos criminosos. Doutor, por quais distritos policiais o senhor passou até se efetivar aqui em Araçatuba, o que aconteceu em 1998? Inicialmente, minha primeira cidade foi a cidade de Lavínia. Trabalhei um pouco lá em Mirandópolis, Andradina, depois fui transferido para São Paulo, no 51DP, próximo lá da cidade universitária. Ali fiquei alguns meses, depois fui para o 8º DP, no Brás, e daí fui para Rio Claro, e só depois que eu voltei para a região. Então foram experiências muito interessantes. O senhor residiu em todas essas cidades? A família ia junto? Ou naquela época o senhor ainda não era... solteiro? Era Exato, solteiro. ok. Uhum.
Quando e como o senhor então conheceu a sua esposa, que é a Fernanda Raal, com quem o senhor se casou em 89 e tem hoje 2 filhos, o Rafael, de 19 anos, e o Tiago, com 14 anos? Conheci numa boate, né, lá do Pérola Clube, em Birigui, em 80. Né? Nós nos conhecemos e passamos a namorar pouco depois. E interessante que logo em seguida ela viajou para a Inglaterra, onde ela ficou fazendo um intercâmbio. E houve, digamos aí, um distanciamento. Uma separação. Exatamente. E em agosto eu comecei a faculdade, na verdade, em 80. Mas as coisas continuaram e nós estamos juntos até hoje. Namoramos por 5 anos. Já estava escrito, a distância não os separaram. Perfeito, muito bom. Doutor, um dos filhos já segue os passos do pai, né? O mais velho, o Rafael, já está cursando Direito na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Por influência do senhor ou por uma livre vontade dele? Olha, Suzy, é um pouco de mistério nessa escolha do Rafael, porque, na verdade, ele nunca se interessou pelo direito, ou pelo menos não fazia indagações. Como todo jovem de hoje, gosta muito de internet, lê muito pouco, e de repente ele resolveu, vou fazer direito. O convidei para que fizesse aqui conosco. Ah, pai, eu prefiro fazer fora, etc. e tal. Percebi a necessidade desse crescimento, desse distanciamento. Aí nós o incentivamos e ele acabou passando no vestibular do Mackenzie, está super feliz e lendo muito e indo bem nas matérias, foi o primeiro semestre, agora está muito feliz. E o mais novo já se interessa por alguma área, já expressa alguma vocação ou ainda está muito cedo? Não, ele já fala, ele já está dizendo em fazer administração de empresa. Né? Tem um sonho de fazer administração de empresa na GV. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Está certo, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em instantes para conversar ainda mais um pouquinho com o delegado de polícia Wilson Aparecido Disposte. Até já! Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Após um breve intervalo, o programa Identidade Pública está de volta. Hoje recebemos em nosso estúdio o delegado de polícia, professor universitário e diretor da Casa do Caminho Ave Cristo de Birigui, Dr. Wilson Aparecido Disposte. E é sobre a Casa do Caminho Ave Cristo de Birigui que nós começamos a falar a partir de agora, doutor. Foi o trabalho como delegado de polícia que o motivou a ingressar nessa atividade como voluntário de prevenção, de tratamento à dependência de drogaditos? Sim, Suzy, no início dos anos 90, o crack passou a chegar em nossa região. Era uma droga até então desconhecida e os adolescentes, eles se viciavam de maneira muito rápida. E como até hoje não há nenhum tratamento público para acolher esses adolescentes.
E eles recusavam a terapia nos hospitais psiquiátricos. Foi então que, a partir daí, com alguns amigos e articulando a sociedade civil de Birigui e da região, nós conseguimos fundar e construir o Centro de Reabilitação Ave Cristo. Que foi fundado em 1991, é isso mesmo, perfeito, né? Uhum. Quais são os frutos desse trabalho que já são visualizados hoje, as premiações resultantes desse trabalho, doutor? Olha, o maior fruto de tudo isso, maior e melhor, é quando chega alguém próximo de você e diz: doutor, o senhor se lembra de mim? Estava fazendo uma compra no supermercado esse fim de semana e um jovem bastante alto, um bebezinho, acho que de 6 meses no colo, chegou próximo: o senhor se recorda de mim? E por elegância eu falei: ah, sim, me recordo, tal, porque eu realmente não me lembrava dele. Então, eu sou o jovem aqui que reside em Araçatuba, passei pela Casa do Caminho, hoje eu estou casado e passei num concurso da Polícia Militar, estou trabalhando, esse aqui é meu filho, minha filha, etc. Então isso é muito gratificante. E houve também algumas premiações reconhecidíssimas, não, doutor? Sim, nós tivemos um reconhecimento do Itamaraty, Relações dos Ministérios do Exterior, através de um embaixador, Dr. Jerônimo Moscardo. Ele entendeu que esse tipo de tarefa, ele atenua a violência contra os direitos humanos, porque a ONU, ela declarou que a dependência de drogas é uma das mais graves violações desses direitos. Em razão disso, nos convidou até Brasília para entregar lá uma coleção do acervo Langsdorff, que se refere a um cônsul russo, né, que no Brasil Império, né, ele saiu para fazer uma excursão catalogando fauna, flora, a etnia dos nossos índios, etc., porque havia uma curiosidade muito grande naquele tempo do mundo, né, saber o que era o Brasil. E a própria Casa do Caminho Ave Cristo hoje já tem outros 2 braços, que é o Centro de Promoção Humana, que foi criado em 2001, e o Instituto de Educação de Promoção Humana, criado em 2005. São atividades distintas, mas que estão conjugadas. Explique melhor para a gente, doutor. Essa divisão é mais para organizar as tarefas e atingir o público-alvo de maneira mais adequada e se adestrar, né? Se qualificar. Então, na promoção humana, nós fazemos uma difusão de programas de prevenção às drogas, né? Reunindo ali educadores de nossa região, com reuniões durante o ano e uma vez, né, por ano, dia de combate internacional às drogas, fazemos lá o Fórum Regional. Agora, no Instituto de Promoção Humana, já é um trabalho dirigido à infância. Já preventivo. Exatamente, preventivo não só da questão das drogas, mas de outras violências de que a criança é vítima. Especialmente de violência de natureza sexual, que de maneira muito preocupante nós estamos assistindo em nosso meio. Então nós buscamos trazer a criança para um ambiente saudável, onde elas possam expressar as suas ideias e onde nós também detectamos princípios de violações e vitimizações no campo da liberdade sexual, que elas acabam relatando esse tipo de sofrimento. E ainda relacionado ao trabalho voluntário antidrogas, o senhor organizou em agosto de 2004 a UNIAD, União Intermunicipal Antidrogas. Qual é o papel desse grupo especificamente? Desse grupo é realmente fazer articulações de palestras, né, de palestras regionais, do próprio fórum, e levar, incentivar os educadores de que possam criar em suas escolas, em suas comunidades, programas permanentes, porque a ONU também tem asseverado que não é saudável, não tem eficácia, campanhas esporádicas antidrogas. Há uma necessidade de que hajam programas continuados. Permanentes, sem o que não temos essa eficácia desejada. Falando um pouquinho agora do seu trabalho como professor universitário. Em 98, o senhor começou a ministrar aulas de Direito Penal na Unip de Araçatuba, função que hoje o senhor exerce no Unitoledo desde 2006. Como surgiu esse interesse, digamos, uma paixão pelo magistério? Inicialmente, nós ficamos felizes porque houve um convite. Nunca me imaginei ministrando aulas, etc., né? E foi uma experiência, e tem sido uma experiência muito gratificante, porque se por um lado nós trabalhamos com jovens em processo de reabilitação que não conseguiram estudar, que estão excluídos, né, socialmente da universidade, inclusive, onde tudo é muito difícil de se encaminhar. Por outro lado, você entrando em uma sala de aulas, as pessoas estão estimuladas à aprendizagem,
elas se articulam, você vê o resultado, isso é tudo muito rápido. Você propõe e a proposta é aceita e nós vamos avançando nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma experiência fantástica em que tem sido muito gratificante para mim. No ano passado, além de professor, o senhor voltou a ser aluno, dessa vez do curso de mestrado em Direito no Unitoledo, dedicando-se a pesquisar os transtornos neuropsíquicos e a imputabilidade penal. Em que consiste essa pesquisa, professor? É possível nos explicar? Vejamos lá, Suzy, a justiça criminal brasileira, ela não se atém aos chamados transtornos de ansiedade. Então, as pessoas com TOC ou bipolar, o cleptomaníaco e também o dependente de drogas, eles são tratados dentro do processo como pessoas normais. Entretanto, essas psicopatologias, elas influenciam muito no comportamento do sujeito. Para essas pessoas, o comportamento para praticar determinado delito é irrefreável, né? Então, em razão disso, nós fizemos a pesquisa e passamos a estudar essas questões. E agora, no sentido de que o juiz, diante dessa situação, em vez de aplicar a pena privativa de liberdade para punir o que já está punido, fazer a substituição por um tratamento ambulatorial, uma medida não detentiva, onde ele possa até ter consciência de que tem essas anomalias, porque a maioria desses infratores, vamos assim dizer, eles não sabem que tem anomalias psíquicas. E são tratados como marginais e fica naquele ciclo de reincidência, porque não é detectada a causa do comportamento. Ele não é tratado da forma adequada e com certeza esse tema surgiu também do seu trabalho voluntário antidrogas, né, como diretor da Casa do Caminho Ave Cristo. Perfeito. Ali nós víamos jovens que não tinham qualquer tipo de perfil criminológico, vinham de famílias que passaram uma boa educação, uma presença constante dos pais, e eles enveredavam pela órbita do crime. E dentro da própria casa nós estamos detectando. Hoje, praticamente, de cada 10 jovens que ingressam na casa, 6 são portadores de transtorno da ansiedade, especialmente o bipolar e o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. E esse trabalho parece que tem despertado bastante interesse, né, professor? O senhor escreveu um artigo sobre um tema que será exposto em um importante congresso que acontece em Maringá. Exato, a neurociência avançou muito, né, mapeando as atividades cerebrais. E nós colocamos isso em um artigo no curso de mestrado e ele foi selecionado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Isso nos está dando a chance de apresentá-lo agora de maneira oral, no dia 4 de julho, e é praticamente o tema de nossa pesquisa e vai avalizar o nosso trabalho futuro. Professor, exercer tantas atividades ao mesmo tempo, delegado de polícia, diretor da Casa do Caminho Ave Cristo de Birigui, aluno do curso de mestrado do Unitoledo, há tempo para tudo isso, professor? Olha, há tempo, né? Mas isso tudo é fruto de uma mente inquieta também, você entendeu? Então eu me sinto muito hiperativo e eu tenho canalizado essa hiperatividade em fazer as coisas, né? Eu sou bastante idealista e tenho encontrado nas pessoas que estão próximas de mim, especialmente na Fernanda, minha esposa, que me apoia bastante, nos amigos, na comunidade aqui de nossa região, muito amparo, né? A própria imprensa, como vocês aqui, nos ajudando sempre a articular ideias, nossos programas sociais, nossos programas de geração de renda, porque nós buscamos financiar as nossas próprias ações. Então, essa articulação da rede social de nossa região tem amparado os nossos ideais e, com isso, nós temos conseguido retirar das drogas centenas de jovens. E se não bastasse todas essas atividades que acabamos de mencionar, agora o doutor está indicando atividade de escritor também. Como é isso? O senhor sempre gostou de escrever? Lançar um livro era um sonho? Suzy, as coisas em minha vida têm surgido de maneira assim, parece que ao acaso. Algumas pessoas dizem, mas você escreveu alguma coisa sobre a casa? Tem algum relatório? Você tem esses procedimentos? E ela já tem 18 anos de existência e nós não temos nada de fato. Então me lancei a escrever aí os capítulos dos livros, através de cada assunto nós colocamos a história de um jovem, naturalmente modificando o nome, etc., para não ocorrer identificações. Então nós estamos trabalhando com vários temas dentro dessa obra que se chama Filhos da Dor. Os Filhos da Dor já têm uma data para publicação, doutor? Veja bem, esse hábito de perfeccionismo, eu retirei a obra da editora para refazer,
né? Depois que eu estava finalizando o curso de mestrado, eu imaginei que eu pudesse acrescentar algo mais. Daí eu estou reescrevendo a obra, mas já era para estar publicada. Com certeza, no começo do ano que vem ela está pronta, vai ser lançada. Até para chamar a atenção do nosso telespectador, esmiúce um pouquinho o conteúdo desse livro para a gente. Qual é a temática do livro Filhos da Dor? Veja lá, nós precisamos ir abordando pelo menos as causas, especialmente as causas que podem levar o sujeito à dependência de drogas. Os especialistas dizem que há uma causa sempre de base emocional. Mas, vendo o avanço da neurociência, se descobre que pessoas com transtorno de ansiedade, ao usar, seja o tabaco ou o álcool, elas se tornam dependentes dessas substâncias, porque elas encontram alívio. Então vejamos lá, o que estamos observando, que o indivíduo que se liga a uma dependência de drogas, possivelmente no início ele tem uma satisfação, um prazer neurobioquímico, mas depois, instalada a dependência, porque o cérebro passa a ler essa substância como medicação, e ele vai para aliviar de suas dores, aliviar tensões, aliviar a ansiedade. Por isso, Filhos da Dor. Exatamente. Porque a maioria não sabem, né? A maioria não sabe que tem esses transtornos. E eles sentem angústias psíquicas, né? E buscam alívio nas drogas. Então, é um ciclo vicioso que ele não é interrompido. Quem está à volta do dependente de drogas imagina que é uma pessoa que não tem vontade de se recuperar, que não tem jeito. É preciso então que chegue no fundo do túnel, etc., para que haja um surgimento. Mas, na verdade, enquanto se não identificar uma causa neurobioquímica muito presente, eu estou dizendo, Suzy, de cada 10 jovens que ingressam lá, 6 estão sendo detectadas essas causas. O problema é grave. É grave. Então, parece que o Estado até agora se mantém inerte. A ONU, apesar da cobrança anual da ONU, para que as autoridades brasileiras considerem a dependência de drogas como uma questão de saúde pública, para que aí haja programas de assistência e tratamento, elas se mantêm inertes. Somente a sociedade civil organizada, mantendo as instituições privadas, que estão fazendo algum tipo de amparo. Então isso é muito complexo dentro do nosso país, de bastante dificuldade, e você vê que mesmo na questão da saúde comum, ela foi judicializada, porque o judiciário tem que fazer intervenções no executivo para que as pessoas tenham assistência à saúde, isso as doenças comuns. Agora imagina você na dependência de drogas, que é visto pelo sistema como uma opção. As pessoas são dependentes de drogas porque querem. É essa visão, lamentavelmente. Distorcida. Exatamente. Então, dentro do livro, nós estamos tentando demonstrar isso, uma visão diferente. Está certo. Infelizmente não temos mais tempo, estamos terminando mais uma edição do programa Identidade Pública. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo pela presença, pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista e parabenizá-lo pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Doutor. Eu quem agradeço o seu carinho, a sua atenção para conosco e para a Casa do Caminho Ave Cristo. Muito obrigado. E obrigada a você aí de casa pela audiência e até o nosso próximo programa.